Nós vamos então estudar o Livro dos Médiuns nesse nosso estudo de hoje, parte 2ª, Manifestações Espíritas, capítulo 14, Os Médiuns. Estudaremos hoje sobre os médiuns curadores, item número 175, né, e seguintes. Lembramos que essa nossa semana de conclusão, de encerramento do nosso ano letivo, né, dos nossos estudos, e nós entraremos em recesso no dia 21 de dezembro, voltando no dia 7 de janeiro, passando essas 2 semanas de festas, né? Então, na quinta-feira, amanhã, teremos o nosso tema livre, que vai ser o último tema livre do nosso ano, e aí então sexta-feira a gente encerra por aqui, né? Eu também, viu, André, eu sinto muita falta, né, porque na verdade os estudos matutinos aqui, para nós, esse nosso encontro diário, para mim é uma rotina, né? E quando a gente muda um pouco a rotina, eu sou muito sistemático nesse sentido, sou muito metódico, né? Tem assim as coisas muito bem programadas, e quando a gente para nesse período de descanso, é sempre aquela coisa, né? Tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa errada. Então isso vai durar 2 semanas ali, mas vai passar rapidinho, logo logo a gente volta, né? Então, mas faz muita falta, realmente, muita falta, né? Aliás, até a rotina é assim, né? Quando eu não faço estudo, o pessoal aqui em casa pergunta: não vai ter estudo hoje? Né? Aí eu tenho que me resolver. Mas você sabe que no começo, quando nós começamos a fazer o estudo aqui na nossa sala, e quando havia algum problema assim de ou o pautal que não funcionar, ou a conexão cair, qualquer problema técnico que tivesse assim que eu não poderia vir, me dava uma angústia que você nem imagina, né? Então é assim, aquela coisa angústia, o dia ficava assim, aquele dia amargo, aquele dia sombrio. Depois a gente vai se equilibrando, se acostumando e as coisas vão se normalizando, né? Mas é sempre muito difícil mesmo, né? Mas a gente está por aqui, o que importa é que volta rápido, né, para ter esse descanso de fim de ano, que é sempre difícil, até porque nessa época muita gente viaja, e pelo fato de viajar a gente dá essa pausa para que ninguém perca o estudo, né, ninguém perca ali esses nossos encontros, né? Mas está tudo direitinho, tudo armazenado lá, é só procurar que tem bastante coisa para se estudar também, né? Bom dia, lindinha. Muito bem, vamos lá. Nós vamos estudar hoje então, como nós já vimos, sobre os médiuns curadores, que é um tema muito interessante, que a gente viu aqui Kardec, o que ele analisou sobre os médiuns curadores, não era de uma forma prática dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Pelo contrário, ele era uma prática que ele observava que as pessoas promoviam curas em suas casas, promoviam curas em algumas instituições, mas não era algo realizado dentro da própria sociedade. Diferentemente daquilo que a gente observa hoje nos centros espíritas, que ter o trabalho de passes, de cura, é praticamente algo que não pode faltar, algo que faz parte da rotina da instituição, né? Então a gente vai fazer essa abordagem tentando compreender um pouco do funcionamento dessa prática com relação à capacidade dos médiuns, ao envolvimento do mundo espiritual e também da parte do paciente que recebe esse tratamento, porque a gente vê que é um trabalho conjunto, né, tanto dos médiuns, dos espíritos e do paciente, que não é algo que simplesmente acontece por milagre, que basta simplesmente uma vontade. Não é simplesmente uma vontade, mas há também a capacidade e essa influência. Então a gente começa lendo aqui essa parte de Kardec, que ele dá essa pequena explicação, e ele diz assim para nós: somente para mencioná-la, trataremos aqui dessa variedade de médiuns, porque o assunto exigiria demasiado desenvolvimento para o nosso esquema. Então aqui a gente já vê que Kardec, tendo a compreensão da complexidade do que é a mediunidade de cura, ele faz então só uma pequena abordagem, né, porque nesse capítulo de médiuns, então ele vai citando um pouquinho de cada um, assim como a gente percebe que quando a gente falou de médiuns de efeitos físicos, médiuns videntes, médiuns audientes, era ali algumas linhas só que ele abordava para poder mencionar como resultado das observações que ele fazia, né, para poder catalogar as várias situações que ele presenciou. E olha que ainda faltaram algumas coisas, né, porque a gente percebe que algumas categorias de médiuns, hoje no presente, já não foram relatadas por Kardec, né, um desses casos
que hoje, na nossa época atual, é bastante explorado pela mídia, as pessoas têm assim, uma crença muito forte em torno dela, é o caso, por exemplo, das cirurgias espirituais. Claro que nós conseguimos classificar as cirurgias espirituais falando sobre efeitos físicos, falando sobre a mediunidade de incorporação, falando sobre a presença dos espíritos, o conhecimento técnico dos espíritos para tudo isso, o efeito do magnetismo sobre o nosso organismo, nós conseguimos classificar com muita facilidade. Mas falar especificamente sobre esse tipo de tratamento é algo que a gente não encontra, por exemplo, na codificação. Aliás, a gente encontra muito pouco isso na literatura espírita atual. São pouquíssimos os livros, raríssimos os livros que exploram esse assunto. A gente vê muito mais isso num documentário, numa reportagem que passa num canal de televisão, mostrando a visão parcial, ou melhor, imparcial da mídia a respeito do fenômeno. E a opinião daqueles que concordam ou não concordam. Mas independente da concordância dessas duas partes, o fenômeno em si acaba não sendo estudado devidamente. Temos outros casos também, como a gente já comentou, algumas habilidades mediúnicas ou algumas faculdades mediúnicas que também não foram citadas, como por exemplo transferência de consciência, caso que foi explorado por Carlos Embaçaí, quando ele percebeu que uma médium num estado de transe era capaz de incorporar ou penetrar, por exemplo, na mente daquela pessoa que estava sendo consultada. E aí falava de dramas, falava de situações muito profundas que ninguém compreendia. Olavo? Então, temos ali várias e várias situações ainda a serem exploradas. Então, o que Kardec fez foi catalogar aquilo que era possível de ser observado nos seus trabalhos, para a gente ter uma ideia do que era mencionado, mas muita coisa ainda para ser estudada. Muitos livros foram publicados sobre mediunidade, e cada um desses livros traz para nós características especiais. Mas o que importa é que a nossa sequência, depois a gente vai complementando com aquilo que precisa. Um outro caso de mediunidade que não foi citado aqui na codificação, que a gente já estudou, que eu tirei como fonte o livro A Mediunidade dos Santos, é o caso dos médiums que, por exemplo, não se queimam. Eles conseguem criar em torno de si uma capa protetora, digamos assim, de fluidos que impede que eles se queimem. Muitos santos do passado foram colocados na fogueira e eles simplesmente não eram atingidos pelo fogo. Ou então aquelas pessoas que andam sobre brasas e tudo mais, isso também não sofrem nenhum tipo de lesão. Esse é um caso de mediunidade que aqui no livro dos médiuns não foi explorado, mas que existe também. Então, bastante coisa para compreendermos. Então aqui Kardec coloca: estamos, aliás, informados de que um médico, amigo nosso, se propõe a tratá-la numa obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que esse gênero da mediunidade consiste principalmente no dom de curar por simples toques, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem nenhuma medicação. Certamente dirão que se trata simplesmente de magnetismo. É evidente que o fluido magnético exerce um papel no caso, mas quando se examina o fenômeno com devido cuidado, facilmente se reconhece a presença de mais alguma coisa. Kardec era um magnetizador. Ele vem ali da escola de Franz Anton Mesmer, que era um grande estudioso, bom trabalho, que era um grande estudioso do magnetismo animal, que aliás foi a expressão que ele utilizou para definir esse tipo de magnetismo, e ele começava a fazer experiências então no tratamento de pessoas que eram desenganadas pela medicina. Aliás, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem um filme muito interessante chamado exatamente Magnetismo Animal, e ali mostra um pouco da biografia de Mesmer, que trabalhava num hospital psiquiátrico, e ele procurava então utilizar o magnetismo para poder tratar os pacientes que sofriam de esquizofrenia. Inclusive ele auxiliou na cura de uma pessoa que estava cega. Essa cegueira que tinha sido provocada por uma situação emocional, por um trauma emocional. E ele conseguiu então reverter essa situação. Mas mesmo assim, a medicina sempre desconfiou de tratamentos que fugiam à sua
a sua prática comum, seja através dos medicamentos, seja através das técnicas cirúrgicas. Hoje, ainda hoje, nós temos a acupuntura, nós temos a homeopatia, que são dois tipos de tratamento que fogem a essa rotina, que ainda sofrem certa resistência por parte da medicina tradicional. Então hoje nós temos médicos que são homeopatas, médicos que são acupunturistas, mas quando se trata desse assunto de um modo geral, os médicos preferem, por exemplo, a alopatia, preferem as cirurgias, né? Hoje sim, soldado, mas não são todos os médicos que aceitam, né? Hoje você estuda acupuntura, inclusive a acupuntura é um tema de muita discussão entre os conselhos regionais de várias especialidades, como por exemplo o Conselho Regional de Fisioterapia, o Conselho Regional de Biomedicina, o Conselho Regional de Farmácia. São conselhos que querem obter o direito, né? De origem chinesa, sem dúvida, né, que querem obter o direito de utilizarem a acupuntura como uma terapia alternativa, mas o Conselho Federal de Medicina entrou com um processo na Justiça para poder impedir que todas essas especialidades façam essa prática. Isso eles argumentam porque as pessoas que utilizam desse tratamento tentam trabalhar em cima dos sintomas, mas não conhecem o diagnóstico de uma doença, não conhecem adequadamente a anatomia de um paciente. Então você não pode tratar uma doença sem que você tenha conhecimento sobre ela, sobre a sua fisiologia, as suas causas, consequências e tudo mais. Então tem uma briga na justiça interessante a respeito de quem será o detentor, né, do direito de utilizar a acupuntura. Alguns conselhos conseguiram quebrar, né, conseguiram o direito de utilizá-la, mas ainda o Conselho de Medicina está brigando por isso, né? Deixa eu ver aqui, que faz parte do currículo alternativo de cursos de medicina na China, né? Na China é bem diferente da coisa, né? Quando você pega a medicina tradicional da China, dificilmente você vai conseguir desvincular a medicina tradicional do trabalho com ervas, da acupuntura, da radiestesia, né, e outras técnicas que eles utilizam, né? Mas aqui no mundo ocidental a gente tem uma certa resistência ainda de lidar com essas terapias alternativas. Com relação à acupuntura, então, é a mesma coisa, né? Com relação à homeopatia. A gente vê hoje que tem médicos homeopatas, farmacêuticos que trabalham com homeopatia, que também sofrem resistência dos próprios colegas, né? Porque não vem uma lógica, não vem ali um argumento científico só concreto que possa justificar o uso, né, desses fluidos dinamizados utilizados pelos homeopatas. Então, esses são só dois que a gente comentou agora, mas nós temos ali várias técnicas que também sofrem resistência por parte da academia tradicional, né? Então, nesse caso, o magnetismo foi um desses casos, foi uma dessas técnicas, dessas terapias que sofreu grande resistência. E hoje, por exemplo, a gente ouve muito pouco falar sobre magnetismo. Foi assim uma técnica que, com o passar do tempo, e por ter mudado, né, aqui para um outro continente, para uma outra cultura, acabou não tendo a mesma aceitação no passado. A gente lembra, a princípio, que o próprio Espiritismo, quando ele veio para o Brasil, ele veio junto com os homeopatas. Eram médicos que iam fazer homeopatia para trabalhar com energia, para trabalhar com fluidos na Europa e tudo mais, tiveram contato com o Espiritismo e voltaram. E trouxeram na bagagem, além dos livros que tratavam da homeopatia, livros que falavam também de Espiritismo. Então há uma aproximação muito grande daquilo que trata desses fluidos da homeopatia com os fluidos trabalhados no Espiritismo, né? E aí Kardec coloca essa relação, quando ele fala sobre a questão do Espiritismo envolvendo, por exemplo, o magnetismo. Ele mesmo, sendo magnetizador, fez as suas pesquisas, começou a ter essa compreensão sobre o Espiritismo, entrou nessa questão do tratamento dos passes e estabeleceu naturalmente ali um vínculo entre aquilo que é magnetismo e aquilo que é o passe de cura, né, ou o passe mediúnico. Então a gente tem aqui, né, que é evidente, como a gente colocou, que o fluido magnético exerce um grande papel no caso. Mas quando se examina o fenômeno com devido cuidado, facilmente se reconhece a presença de mais alguma coisa. Esse fenômeno, então, do passe, do tratamento de cura, percebe-se, né? Bom dia, pessoal que chegou. Percebe-se, então, que, no caso dos tratamentos, muitas pessoas que não são magnetizadoras, que não utilizavam aquelas técnicas comuns dos magnetizadores,
promoviam essas curas. E aí a questão é, mas espera aí, mas se ele não utiliza o fluido magnético, como é que ele é capaz de curar? É aí que começaram a fazer as análises e, através do próprio espiritismo, começaram a compreender que havia um elemento a mais, que era o elemento espiritual, ou seja, a influência espiritual que auxiliava nesse tratamento. E como Kardec coloca, o próprio magnetismo, ele já inicia o segundo capítulo, o segundo parágrafo, dizendo: a magnetização comum é uma verdadeira forma de tratamento, com a devida sequência, regular e metódica. Então, para você fazer um tratamento de magnetismo, é necessário aquelas aplicações regulares, aquelas aplicações em que o paciente frequenta o consultório médico ou do magnetizador durante determinado período. Aqui essas aplicações vão sendo trabalhadas de acordo com a necessidade, e depois desse tempo regular, como uma terapia comum que nós vemos nos dias de hoje, o paciente recebe alta. Né? Então o que a gente observa? Que naquela época os magnetizadores eles tinham consultórios próprios e eles colocavam placas nas portas. Aquelas placas, né? Somos magnetizador, tratamento magnético e coisa e tal. As pessoas procuravam como alternativa à medicina tradicional, principalmente porque as pessoas naquela época, pelo fato de não terem anestesia, era um tratamento bastante doloroso. As medicações eram ainda trabalhadas de uma forma bastante rudimentar, os tratamentos também eram de uma forma bastante dolorosa. Então utilizavam esse magnetismo como uma forma alternativa. Depois que começar com a evolução da medicina e com essa mudança, né, de cultura do pensamento geral, aí eles perceberam a eficácia do tratamento mesmo tradicional da medicina. Ele continua: no caso referido, as coisas se passam de maneira inteiramente diversa, né, no tratamento mediúnico. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se souberem cuidar do assunto convenientemente. Mas entre os médiuns curadores, a faculdade é espontânea e às vezes a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Vamos analisar os dois casos então. A gente lembra que quando se fala em magnetizador, ele utiliza desses fluidos próprios que ele possui. Né, são fluidos magnéticos que compõem ali o nosso perispírito, e aí então a gente faz essa transferência através dessa técnica, desses fluidos, para o indivíduo que se encontra em desequilíbrio. É muito comum a gente observar hoje, quando se fala em magnetismo, transferência de fluidos, essa coisa toda, como tratamentos alternativos, a própria cromoterapia, que também é algo hoje que não tem ali o endosso da ciência, até porque ela é aplicada de uma forma muito mais mística do que uma forma técnica. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. E por isso então as pessoas também procuram compreender aquela desarmonia da aura da pessoa, né? E dessa aura procura identificar quais são ali os desequilíbrios e fazem a aplicação dessa luz para poder retomar o equilíbrio. Uma das formas de fazer isso, de fazer um diagnóstico preciso, é a própria Fotokirlian também, que a gente já ouviu falar. Né, um casal russo fez ali uma descoberta em que é para trabalhar nos chakras, por exemplo. Né, a gente vai depois falar um pouquinho sobre a cromoterapia para poder entender, né, de que forma que ela é aplicada, por que ela é aplicada, o que existe de verdadeiro, o que existe de misticismo. Né, a gente vai, daqui a pouquinho a gente aborda isso. Então na Fotokirlian, que esse casal russo conseguiu desenvolver esse equipamento, há essa fotografia de alguma parte do corpo, normalmente do dedão, né, que eles colocam, que é uma forma mais prática, e aí então percebem aquela irradiação energética em volta do corpo da pessoa. E aí então eles veem qual é exatamente a sequência de cores, a extensão daquela irradiação da sua aura, se existem falhas, se não existem falhas e tudo mais. Né? Então, em virtude desse diagnóstico, através desse diagnóstico, eles fazem as aplicações devidas. Mas nem sempre é assim. As pessoas perguntam, olha, o que você está sentindo e coisa e tal. Né? Se você está sentindo um problema cardíaco, então eles fazem uma aplicação. Então cada cor, dentro dos estudos da cromoterapia, tem ali tem ali um objetivo específico. Como por exemplo, né?
A cor amarela, ela tem o objetivo de limpeza. A cor verde tem uma função anti-inflamatória. A cor vermelha tem uma função tônica, né, de tonificar cada uma, né? Então cada uma tem uma cor específica. Não trabalho com cromoterapia, mas pelo fato de já ter lido um pouco sobre isso e já ter feito tratamento também, inclusive dentro de casas espíritas, né? Tem algumas que utilizam dessas técnicas, embora não seja uma técnica espírita, mas fazem esse tipo de tratamento. Então a gente acabou observando alguns detalhes, né? Então o que a gente pode observar de eficaz ou ineficaz nesse caso? Normalmente as pessoas associam muito a cor por aquilo que elas veem, né? Então se você pegar uma lâmpada branca e pintar com uma tinta vermelha, significa que essa lâmpada se tornou vermelha. E aqueles raios que você vai receber daquela luz vai ter uma eficácia no tratamento. Só que na verdade, quando nós falamos de cores, nós não falamos de simplesmente pintar uma lâmpada. Nós falamos de lâmpadas que realmente emitem aquela frequência eletromagnética, né? Então, no caso nós temos ali as cores do arco-íris, né? Então temos as frequências ali, desde o vermelho, que é a frequência mais baixa, até o violeta, que é a mais alta. Então são frequências eletromagnéticas que elas sim teriam eficácia, e não simplesmente você imaginar que aquela lâmpada pintada vai ter esse mesmo efeito. São os filamentos, a estrutura daquele equipamento, da lâmpada, daquele instrumento, que vai fazer, que vai promover essa eficácia. Em algumas casas espíritas, por exemplo, como eu falei para vocês, é assim sim, pipoca. A gente tem esse detalhe, né? A gente vê, as pessoas pegam uma lâmpada, vai nessas casas que vendem lâmpadas de Natal, pega uma lâmpada azul e começa a fazer ali o envolvimento da pessoa. Só que na verdade uma lâmpada azul que emite realmente uma frequência eletromagnética naquela cor é uma lâmpada muito cara e é uma lâmpada especial. Então não é uma lâmpada pintada. Então aquela lâmpada que fica mostrando uma cor na parede para nós não é a mesma coisa de uma frequência eletromagnética. Então existem ali argumentos científicos que tiram essa parte da mistificação. Então o que as pessoas fazem? Na época que eu fazia era o seguinte, né? Eram amigos muito queridos também, faziam com muita boa vontade a aplicação, mas depois com o tempo a gente vai analisando. O que acontecia com a cromoterapia? Eles pensavam assim: primeiro vamos nos juntar, colocar uma música calma de fundo, vamos fazer uma prece, aí lê uma mensagem, faz a aplicação da lâmpada, depois volta a fazer uma prece. Então a gente percebe que é muito mais um ritual místico do que uma aplicação específica de cromoterapia, da forma como deveria ser aplicada. A mesma coisa Kardec analisa quando se trata do magnetismo. O magnetismo, por exemplo, é o médium que doa os seus fluidos, e os seus fluidos vão interagir com os fluidos do paciente que se encontra em desarmonia, fazendo com que ele volte a se reequilibrar. É uma técnica, né? Nós temos ali aqueles magnetizadores que são muito potentes. Kardec aborda sobre isso na Revista Espírita, dizendo, por exemplo, que tem médiuns que são tão potentes que são capazes de movimentar mesas. Você encosta a mão na mesa assim, a mesa se movimenta como se fossem as mesas girantes, só que sem intervenção do mundo espiritual. Crianças que são muito potentes. Agora nós temos outras pessoas que fazem aquelas aplicações frequentes e não conseguem alcançar o objetivo da cura que esperava. Então, da mesma forma que nós temos magnetizadores mais ou menos potentes, nós temos médiums que são mais ou menos potentes também, principalmente nessa questão da cura. Porque a cura, no caso de um médium de cura, ele tem a doação dos seus fluidos com a intervenção do mundo espiritual. Mas se ele não for um médium muito potente, o seu tratamento não vai ser tão eficaz como se imagina, ou como se esperava, né? Então Kardec coloca aqui para nós, né, que, deixa eu ver aqui, todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar. Esse mais ou menos apto mostra exatamente a potência que esse magnetizador tem. Desde que também, como ele coloca para nós aqui, se souberem cuidar do assunto convenientemente, quer dizer, tem técnica, tem um diagnóstico, tem a rotina que deve ser estabelecida, a frequência do tratamento, tudo deve ser estabelecido por esse magnetizador. Hoje nós temos, por exemplo, o tratamento do Reiki, nós temos o Jorei, nós temos ali vários tipos de tratamentos que também envolvem essa questão do magnetismo, mas também são voltadas para essa questão espiritual.
Então tem essa mistura do que é místico, do que não é e tudo mais, né? A questão da qualidade do magnetizador. Se eu sou um magnetizador, por exemplo, que tem grande concentração, que tem ali os valores morais são importantes, porque afinal de contas, se eu vou fazer uma doação de fluidos, é importante que os meus fluidos sejam ali os mais equilibrados possíveis, para que eu não contamine o paciente. Em vez de eu promover o tratamento, eu vou acabar contaminando, porque ele já está em desarmonia. E nessa desarmonia, em vez de eu facilitar e melhorar a sua condição, eu vou exatamente piorar. Pelo fato de eu ter ali a agressividade no meu temperamento, por eu ter a vulgaridade, isso tudo são elementos que contaminam essas energias. A gente sabe disso. Tanto é assim que quando a gente faz um estudo espírita, por exemplo, nós temos ali que é esse meu tipo de comportamento que cria em torno de mim, vai com Deus, Tereza, bom dia, que cria em torno de mim, né, essa psicosfera que atrai ou repele determinada qualidade de espíritos. Então essa é minha forma de pensar, que vai fazer com que essa irradiação seja chamativa ou não para determinados espíritos. Então nós vemos assim que é a nossa mente que também traz essa qualificação. Agora o importante de tudo, Kardec até lembrou de um caso de um rapaz que era magnetizador muito potente. Só que ele não tinha nenhum tipo de preocupação com essa questão espiritual, com essa questão moral. Ele simplesmente fazia a sua aplicação. Aí mostrando que se houvesse realmente uma interação com o mundo espiritual superior, ele poderia realmente fazer um tratamento muito mais eficaz. Continua para nós aqui. Mas entre os médiuns curadores, a faculdade é espontânea e às vezes a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Esse é um caso bastante comum, né? Depois que vocês terminarem aqui o nosso estudo, dê uma chegadinha no YouTube e procurem um vídeo, um documentário chamado Rezadeiras de Boa Vista. Boa Vista é uma cidade no interior da Paraíba, e esse documentário fala exatamente daquelas benzedeiras ou daquelas rezadeiras, né, que trabalhavam naquela região. E a gente vai ver ali pessoas que são muito humildes, pessoas que são muito simples. A gente chegou até a falar sobre isso no nosso encontro anterior. Aquelas senhorinhas que são católicas, bastante fervorosas, fazem as suas novenas, participam das missas e tudo mais, né? Tem ali todos os sacramentos e são muito dedicadas àquela fé. E elas então são benzedeiras, né? São muito beatas sempre no bom sentido, né? Aquelas que são realmente devotas, né? da crença que abraçam. E elas então se dedicam com muita fidelidade ao trabalho caritativo, ao trabalho de auxílio ao próximo, de amor ao próximo, a essa atividade de rezadeiras. Não são nem benzedeiras, são rezadeiras. E ali mostra, então, né, exatamente, e o trabalho que elas fazem é um trabalho de cura extremamente profundo, extremamente potente, porque realmente promovem as curas, mas elas utilizam os seus rituais. Utilizam ali as suas ervas, pega, por exemplo, ali uma folhinha de arruda, pega ali um óleo não sei do que, né, que faz ali o tratamento, tem ali as suas orações. Então, na verdade, elas são médiuns de curas muito potentes e não tem qualquer tipo de conhecimento técnico a respeito do magnetismo. Aquela história de que não, o magnetismo, porque é uma questão de fluido, elas simplesmente trabalham movidas pela fé. Então, quando se fala em médium de cura, aliás, é o que eu sempre tenho insistido para falar para vocês, quando nós falamos em médiums, não pensem apenas, não fiquem restritos às quatro paredes de um centro espírita. Quando eu falar para vocês em médiums, pensemos nas pessoas que existem no mundo, em qualquer parte do mundo, independente da crença que elas tenham, da fé que elas abracem, mas da capacidade que elas têm de realizar aquele fenômeno com a intervenção do mundo espiritual. Quando se fala sobre médium de psicofonia, de imediato a gente pensa no médium sentado ali à mesa de uma reunião mediúnica, falando com os espíritos, falando através dele. Só que, na verdade, médium psicofônico, a gente tem na história da Igreja Católica ali repleto de santos que traziam mensagens do mundo espiritual através da psicofonia. Através da psicografia, a mesma coisa. Quantos daqueles que eram da religião católica, por exemplo, foram canonizados por trazerem grandes mensagens do mundo espiritual através da psicofonia, né? Exato, soldado, quer dizer, a mediunidade não é uma patente, porque dá a impressão de que a gente colocou esse nome mediunidade e a gente registrou a patente só dentro do espiritismo que tem. Não é assim. Esses médiuns de cura que a gente vê dessas benzedeiras, elas fazem, dentro da visão popular, verdadeiros milagres.
tratamentos de curas assim que a medicina não consegue explicar. E na verdade nós temos ali a capacidade de realização pela potência mediúnica que elas possuem e pela interação com o mundo espiritual. E a gente observa naturalmente que por terem uma assistência que seja muito eficaz, mostra exatamente o grau de afinidade que ela tem com os espíritos. A intenção de auxiliar, a intenção de curar, né? Isso aí, tá joia então, Otávio, né? A intenção de curar. Deixa eu pegar aqui também. Eu estava com esse daqui, Otávio, mas já que você colocou esse aqui, quer ver? Ó? É esse link aqui, ó. Esse aqui no caso é a pesquisa toda que eu fiz, né? Mas depois vocês podem, através dessa pesquisa, são vários itens, são vários tipos de documentários que tem aí, mas é as rezadeiras de Boa Vista mesmo, né? E tem um outro documentário que também saiu no Nordeste, chamado As Parteiras do Amazonas. As parteiras do Amazonas são mulheres, como o próprio nome mostra, o nome traz, que fazem partos domésticos naquelas comunidades ribeirinhas, que normalmente não tem ali postos de saúde próximo, que se uma mulher, por exemplo, tiver que ter um bebê, ela vai ter que pegar um barco para ficar durante meia hora no rio para chegar num posto de saúde oficial. Então essas parteiras que vivem nessas comunidades são mulheres que já fizeram 200, 300 partos. E no documentário mostra a capacidade, a sensibilidade que elas possuem, que elas se aproximam de uma paciente que está num trabalho de parto, ela coloca a mão na barriga e ela faz um diagnóstico como se estivesse com equipamentos ali. O que está acontecendo com a criança, o que ela pode fazer e tudo mais, e de repente ela faz um parto com uma criança sai saudável. E ele mostrava, né, aquelas famílias assim com 30, 40, 50 crianças assim, que todas elas, já adolescentes, nasceram pelas mãos de uma dessas parteiras. Então a gente vê no Amazonas, no interior do Nordeste aqui do Brasil, nas grandes cidades, em outros países, pessoas que realmente promovem essas curas. Só que elas estão muito mais voltadas aos rituais específicos de sua fé, de sua crença. Se nós pegarmos a América Latina, para quem gosta de assistir o National Geographic, naquele programa Tabus, né, mostra ali algumas religiões que existem principalmente na América Latina. E ali mostram pessoas que fazem os mais variados rituais voltados para a cura, de formas que a gente fala, meu Deus do céu, ele utilizou comida, ele utilizou sangue de galinha, ele utilizou ervas, ele utilizou incensos, fez isso, fez aquilo, só que na verdade tudo isso faz parte de um ritual do qual ele é o centro. Só que ele não está preocupado em se por acaso existe magnetismo, se existe ali a mediunidade. Ele simplesmente acredita que o mundo espiritual vai agir através daquele ritual e de fato age. Porque o que move, na verdade, ali é a sua capacidade e as suas intenções, que são intenções muito positivas. Assim como nós temos aqueles que também têm a capacidade de danificar o organismo de um indivíduo através de uma influência negativa. Nós temos aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu vou fazer você ficar doente. E você fica. Porque, na verdade, ali a gente lembra que a mediunidade ela é neutra. A forma como você vai utilizar depende de você. Nós temos ali grandes magnetizadores que utilizam essa força, por exemplo, para rituais, que popularmente é conhecido como de bruxaria. Porque a gente lembra que bruxaria não significa necessariamente algo ruim. A Wicca, que é uma prática considerada como de bruxaria, é algo muito positivo, utiliza as forças da natureza e tudo mais. Eu conheço pessoas que trabalham com a Wicca, que são pessoas muito queridas, pessoas muito nobres nas suas atitudes, mas a palavra bruxaria, dentro desse misticismo que a gente aprendeu a conhecer através da história, é sempre aquela velhinha com uma verruga no nariz, que tem aquele chapéu pontudo e que sai com uma vassoura gritando estridente numa noite de lua cheia. Então você pensa assim que na verdade são grandes magnetizadores, que utilizam essa força magnética para um efeito negativo, pelo seu egoísmo, pela vontade de destruir, pelos seus interesses mais mesquinhos, né? Isso aí dá veneno para Branca de Neve, né? Ainda tem essa daí, ainda tem os desenhos para facilitar ainda essa ideia, né? Então eu assisti há um tempo atrás um desses programas sobre os tabus da América Latina, que mostrava uma pessoa que era envolvida com uma religião voltada para esses rituais e esses pactos feitos com o mundo espiritual, como a gente estudou no Livro dos Espíritos sobre pactos, né, que na verdade não existe
trabalhos de magia negra, mas existem pactos com o mundo espiritual, dizendo, eu ofereço alguma coisa para vocês, vocês me ajudam nesse tipo de intento. E se a pessoa tiver uma vulnerabilidade moral para ser influenciada negativamente, ela vai ser. Né? Então, nesse programa mostrava a força magnética de uma pessoa que utilizava exatamente aquilo que a gente falou, né? Colocava velas, sangue, pedaço de roupa, costurava com linha, toda aquela coisa que assustava, né? Naquele ambiente sombrio, cheio de fumaça, e alguém chegava e falava assim para ela, eu quero que você destrua essa pessoa porque ela tirou meu marido. Eu estou passando por uma depressão muito profunda, já não tenho vontade de viver, e eu só vou conseguir viver de volta se você destruir aquela pessoa. E na verdade, aí esse médium que tem essa força magnética muito, muito grande, utiliza exatamente essa sua capacidade de uma forma destrutiva. Se esses efeitos todos, se esse pensamento voltado para aquela pessoa vai ter um efeito negativo ou não, vai depender da receptividade daquele que foi o alvo. Mas certamente a força magnética existe. Então, na verdade, a gente está percebendo ali uma luta entre forças com a interação no mundo espiritual. Se houver merecimento ou não, isso vai depender da pessoa. O próprio Chico Xavier, quando se fala em magia negra, ele lembra sempre que esses trabalhos que são direcionados, ou essas forças que são direcionadas para determinadas pessoas, é como se fosse uma parede em que você joga uma bolinha de borracha. Se nessa parede tiver um buraco, a bolinha vai passar. Se essa parede não tiver nenhum buraco, a bolinha bate e volta. É mais ou menos assim que a gente trabalha com essas energias. Então a gente vê, se você tem a capacidade de desequilibrar uma pessoa por uma intenção egoísta, você tem também a capacidade de curar uma pessoa com uma intenção voltada para o bem. E isso pode ser perto, como pode ser à distância. Nós temos pessoas que simplesmente o fato de mentalizar você, seja em que distância for, você já consegue sentir um efeito diferente. E aí então, se houver, naquele momento, a pessoa faz uma prece, que é o que normalmente a gente percebe nessas correntes de vibrações, né, quando as pessoas pedem em nossos e-mails, em nossas redes sociais, alguém diz assim, olha, minha mãe vai ser operada, né, ou meu filho está doente, meu amigo precisa de ajuda, né, façam suas preces. Nesse momento vai depender exatamente da forma como nós lidamos com essa relação. Se você tirar aquele momento, você for o médium de cura, você tira aquele momento de concentração, faz uma mentalização voltada, com bastante concentração, voltada com bastante intensidade para aquela pessoa, você sabe onde ela se encontra, você conhece aquela pessoa, você tem aquela imagem construída na sua mente, certamente você vai ter um efeito muito positivo. Só que para isso é necessário, né, que haja realmente seriedade naquele momento. Porque do contrário você vai fazer uma prece como se estivesse simplesmente recitando um tipo de mantra sem nenhum tipo de eficácia. Né? Vamos em frente. Bom dia pessoal que chegou. Continuando aqui para nós então, vamos lá. Lembrem depois desse link que eu passei para vocês. Ao final vocês fazem assistam lá alguns vídeos, em especial, além daqueles que estão sugeridos nessa relação, em especial as rezadeiras de Boa Vista. Tá, que vale a pena, que é um documentário muito legal que eu tive a oportunidade de assistir, gostei bastante. E mostra realmente essa questão da potência mediúnica fora do centro espírita, dentro das igrejas que eles chamam de milagres, chamam de benzedeiros, seja lá que título for. Mas o que importa é o trabalho que é realizado. E continua aqui para nós então. De novo, né, mas entre os médiuns curadores, a faculdade é espontânea, e às vezes possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta que caracteriza a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias. E o é, sobretudo, quando consideramos que a maioria das pessoas qualificáveis como médiuns curadores recorrem à prece, que é uma verdadeira evocação. Olha só então, quando a gente fala sobre a questão do magnetismo, a gente pensa assim, mas o magnetismo é uma técnica. Eu não tenho nada que ficar rezando, eu não tenho que fazer absolutamente nada sobre isso. Eu simplesmente aplico aquilo que eu sei. E isso parte de mim, não é mediunidade. Essa, inclusive, é uma questão que Kardec trata lá no final do Livro dos Médiuns, quando se fala sobre se nós podemos ou não utilizar essa nossa faculdade para poder se beneficiar, para poder ganhar dinheiro. Se a gente pode utilizar isso.
E aí então Kardec coloca, né, olha, se for algo que pertence a você, você tem o direito de ganhar. Você pode se dedicar a isso. Agora, se é um trabalho mediúnico, aí não é seu, aí é do espírito. Aí se você se beneficiar, quer se beneficiar, você acaba perdendo a companhia que você teria. Então os magnetizadores, nesse caso, Kardec colocou essa questão exatamente porque os magnetizadores viviam em função desse tipo de técnica. Então eles ganhavam realmente, quer dizer, você paga para poder receber esse tratamento. Você precisa de ajuda e tudo mais, aí você vai até o consultório de alguém, paga para ele pela consulta, paga pelo tratamento, algo absolutamente legítimo, porque você doa aquilo que é seu. E aí então a gente vê hoje as pessoas que fazem a aplicação de Reiki, por exemplo, né, que o Reiki nada mais é do que aquela canalização das energias cósmicas dentro da visão deles, né? E aí então você ajuda as pessoas a fazerem, né, a se curarem, a se tratarem. E aí mostra exatamente isso, né? Esses reikianos é a mesma coisa, eles são canais, não existe interação do mundo espiritual necessariamente, e aí, então é algo que pertence a ele, eles podem utilizar como bem quiserem, inclusive para poder obter lucro com isso, ou para poder se sustentarem, porque quando fala em obter lucro, a gente sempre vê um lado negativo na coisa, né? Mas quando se fala em se sustentarem por isso, significa que eles têm dedicação exclusiva a esse tipo de atividade. Agora no caso da mediunidade já é diferente, né? Mas a gente vai tratar desse assunto logo mais. Então essa intervenção de uma potência oculta que caracteriza a mediunidade, essa expressão de Kardec é fundamental. A intervenção de uma potência oculta que caracteriza a mediunidade. Quer dizer, a mediunidade é essencialmente a capacidade que o indivíduo tem de fazer com que o mundo espiritual interaja com o mundo material através dele. E quando se fala em mundo espiritual, nós falamos dos espíritos. E nesse caso dos tratamentos de cura, uma pessoa pode, um médium de cura pode fazer a sua prece no início de um tratamento, que é considerado uma verdadeira evocação, pedindo assistência dos amigos espirituais, para poderem ali direcionarem os fluidos, potencializarem aqueles fluidos que ele vai enviar para aquela pessoa que recebe o tratamento. Questão 176, Kardec coloca agora aqui umas 8 perguntas, que são bem interessantes aos espíritos, para falar um pouquinho sobre esse tema, e a gente vai abordar um pouquinho de cada um deles. Então está aqui, 176. Eis as respostas que obtivemos dos espíritos a perguntas feitas a respeito. Primeiro, podemos considerar as pessoas dotadas de poder magnético como formando uma variedade mediúnica? A resposta dos espíritos, não podes ter dúvida alguma. Até aqui, beleza, né? Ou seja, pode ser considerado também, nesse caso, se houver a intervenção dos espíritos. Na 2. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e os homens, mas o magnetizador, tirando a sua força de si mesmo, não parece servir de intermediário a nenhuma potência estranha. Aqui já é uma questão que Kardec coloca que é interessante, porque a gente sempre acha que o mundo espiritual vai interagir conosco, ou vai interferir, vai nos influenciar, se nós acreditarmos nos espíritos. Se eu não acreditar neles, significa que eu simplesmente não tenho nenhum tipo de relação. Essa é uma ideia que a maioria das pessoas tem. É uma ideia assim, olha, se eu for, essa é uma questão até que envolve até um pouco de misticismo, né? As pessoas pensam assim, olha, eu não gosto de ler esse livro, porque se eu começar a ler, os espíritos vão começar a me influenciar. Quer dizer então que se você não ler o livro, você não vai ter problema com influência. É isso mesmo. A maioria das pessoas acreditam realmente nisso, né? Pois é muito comum, Sub-Zero, as pessoas pensarem assim, porque se elas começarem a pensar no assunto, dá a impressão de que elas vão atrair coisa ruim. Só que na verdade é assim, né? A gente tem a nossa atração pela nossa própria conduta, pela nossa própria natureza. Nós somos antenas captadoras de influências o tempo todo. A pergunta não é se você vai receber essa ou aquela influência. A pergunta é qual você quer receber ou qual você vai receber. Não é se vai, é qual vai. Né? E no caso do magnetizador não é diferente, porque naquela época em que os magnetizadores faziam essa aplicação, contextualizando um pouquinho essa situação dentro da história, a gente lembra que naquela época, quando Kardec estudava sobre magnetismo, 1820, 1830, né, quando Kardec já estava ali se aprofundando um pouco mais nesse assunto, era uma época em que a França, em especial, ela sofreu uma grande influência do racionalismo.
era o iluminismo, que veio ali a partir do século XVIII, era o positivismo, já no século XIX. Então tudo tinha que ter uma explicação lógica. E os magnetizadores eram pessoas que não tinham nenhum tipo de relação com as religiões, pelo menos nesse trabalho. Ele podia ter a crença pessoal dele, ele podia frequentar a igreja, ele podia fazer o que ele quisesse, não frequentava centro espírita naquela época, porque não tinha ainda a codificação desenvolvida, nem mesmo Kardec era assim. Kardec frequentava a igreja católica, né? A gente sabe que ele era de família católica. Então, no domingo ele frequentava a igreja, fazia ali os seus rituais, tomava ali, fazia ali a sua comunhão, aquela coisa toda, e depois ele ia para o consultório e fazia o seu tratamento. Então eles sabiam dividir exatamente aquilo que era uma questão de fé e aquilo que era uma questão de técnica. Então os magnetizadores faziam isso. Quando Kardec faz essa pergunta, e ele lembra assim que os magnetizadores não têm interferência nenhuma de nenhuma potência estranha, era exatamente um equívoco que eles acabavam cometendo. Porque olha a resposta que os espíritos deram, que essa é uma suposição errônea. A força magnética pertence ao homem, mas é aumentada pela ajuda dos espíritos a que ele apela. Ou seja, que ele solicita. Se magnetizares para curar, por exemplo, e evocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige os teus fluidos e lhes dá as qualidades necessárias. Nesse caso, a gente lembra também no caso da medicina hoje. Imagina se todos os médicos tivessem o seu pensamento voltado para o mundo espiritual, pedindo orientação para cirurgias, para suas consultas, para os seus diagnósticos, para os seus prognósticos, tratamentos e tudo mais. A influência do mundo espiritual sobre os nossos médicos hoje como seria? Imaginemos os nossos professores, quando antes de entrar na sala de aula, pedissem a inspiração do mundo espiritual para que pudessem auxiliar na didática do seu trabalho, na influência sobre os seus alunos. Cada pessoa que fosse trabalhar, cada pessoa que fosse começar o seu dia, fizesse uma evocação e nós fizéssemos isso realmente com sinceridade, como seria a dificuldade, como seria a eficácia das nossas atitudes. Então, nesse caso, a gente lembra aqui que se no caso de magnetizador que vai trabalhar com cura especialmente, tivesse essa dedicação, essa atenção voltada para o mundo espiritual, ele mesmo seria beneficiado e fortalecido por isso também. Né? Helder colocou para nós aqui, né? Mas depois que ele começou a estudar a doutrina e tal, será que ele continua a frequentar a igreja? A gente vê por aquilo que ele colocou para nós, Helder, aliás, isso é algo que a gente vai estudar depois que acabarmos o livro dos Espíritos, estudando o livro Obras Póstumas, a gente vai perceber que ele começou a mudar. Inclusive, quando ele fala sobre o Evangelho no Lar, que é uma descrição que ele traz na Revista Espírita, ele orienta as pessoas que, para aquelas que eram rejeitadas pela igreja, aquelas que eram rejeitadas dentro das religiões que professavam, por começarem a se interessar pelo Espiritismo, poderiam substituir as missas dominicais pelas reuniões domésticas do Evangelho no Lar. Então o Evangelho no Lar ele foi instituído para as pessoas que sentiam falta da missa. Mas quando eles chegavam na igreja, por exemplo, e as pessoas apontavam para ele, não, porque ele está lendo coisa dos espíritos, porque ele fez uma evocação, porque ele está frequentando aquela sociedade, aquela coisa assim, e as pessoas começavam a se sentir constrangidas. Então o próprio Kardec, quando ele começou a fazer o estudo doutrinário, de certa forma ele deve ter sofrido o preconceito dos seus colegas que eram professores, dos amigos que eram cientistas e filósofos, dos amigos da sociedade, da própria religião que ele frequentava. E pelo próprio conhecimento que ele acabou adquirindo, tendo uma compreensão dos rituais, dos cultos, aquela coisa toda, ele naturalmente foi se voltando para os estudos mais voltados para si mesmo e depois dentro da própria sociedade. Então, eu não tenho conhecimento de nenhuma obra que trate detalhadamente da vida pessoal de Kardec nesse processo de transição daquilo que ele era, da fé que ele abraçava, para aquilo que veio depois. Mas a gente pode imaginar como é que foi o impacto da igreja dizendo que era proibido, que era coisa do demônio, e de repente ele conversando com amigos espirituais ali que traziam para ele outros esclarecimentos. Então eu acredito que naturalmente ele foi abandonando a própria frequência dentro da igreja pelo fato de ter tido esse conhecimento novo. O que acontece normalmente para a maioria dos espíritas, né? Você começa a estudar,
Você começa a ter uma compreensão, você começa a frequentar uma instituição, começa a ter um entendimento diferente, e aquela missa, aquele culto, aquele sermão, aqueles rituais que eram praticados dentro da igreja já não fazem mais sentido. Eu não me vejo mais colocando uma hóstia na boca e me confessando com o padre. Nada contra isso. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que continuam optando por esse tipo de prática, tem pessoas que gostam de conversar com os sacerdotes, né? Então que sejam felizes por isso, mas eu não me vejo mais porque para mim já não perdeu mais sentido, né? Então, quer dizer, para nós ou para a maioria de nós, assim como se casar numa igreja, agora quantos espíritas se casam na igreja porque gostam? Gostam, e é absolutamente legítimo que façam isso. A doutrina espírita não tem proibições nenhuma. Ela não te obriga a deixar de você frequentar a sua crença, se você quer batizar seu filho, se você quer se casar na igreja, se você quer se confessar com o padre. A doutrina espírita não fala absolutamente nada disso. Que você tem que deixar de fazer o que você fazia para se tornar espírita. Se tornar espírita significa você abraçar os princípios. Se você acha que os princípios que você abraça têm afinidade com a prática religiosa que você habitualmente utilizava para a sua vida, né, abraçava na sua vida, isso pode ser convivido com a maior naturalidade. Mas vai chegar um momento em que você vai perceber umas certas incoerências, né, daquilo que alguém fala, por exemplo, não, porque o espírito não pode porque é coisa do diabo, e de repente você está recebendo uma carta da sua mãe que desencarnou. Aí como é que você vai lidar com esses conflitos? Aí é o momento em que há essa separação, né? Então Kardec, pelo contato que ele teve, ele deve ter visto muita incompatibilidade, até mesmo pelos julgamentos que ele acabava recebendo naquela época, né? O Nando colocou, né, esses dias eu vi uma palestra onde uma mulher relatava que tem parentes que pegavam o filho do espírito e levavam escondido para batizar, né? Pois é, porque ainda existe essa guerra entre religiões, né, Nando? Mas não tem sentido isso não, né? O Sub colocou lá em cima para nós, né, mas os espíritos dizem que nos desenvolvemos nossa inteligência sozinhos, viemos para a Terra para desenvolver nossa inteligência moral. Sim, né, tudo isso vai se desenvolvendo com o passar do tempo, né, mas desenvolver igreja, desenvolver a inteligência, desenvolver moralidade, não é desenvolver preconceitos, né, não é você desenvolver atritos, desenvolver conflitos. Na verdade, você desenvolve a sua razão e você vai utilizando a sua razão da forma como você bem entende. Né? Aliás, se nós pensarmos assim, então quer dizer que é só, ontem mesmo falando sobre isso, né? Somente o espiritismo salva, somente quem foi espírita vai para o mundo espiritual e vai ter uma vida tranquila. Não, são os valores, é a bondade, né? Da assistência entendi, desculpa, né? Os espíritos dizem que nos desenvolvemos nossa inteligência sozinhos, tanto sozinho como compartilhado, né? No caso sozinhos, por exemplo, nós temos o nosso próprio potencial. Você estuda, você raciocina, você tira suas conclusões, mas através da influência dos espíritos também isso pode se tornar mais claro. Muitas vezes é que a gente não consegue imaginar essa cena, mas você imagina numa sala de aula as crianças fazendo umas provas, e ali espíritos amigos colocando a mão no ombro delas, não soprando a resposta, mas fazendo com que elas tenham tranquilidade para poder lembrar aquilo que elas estudaram. Quantas e quantas vezes nós vemos isso, nós acreditamos que somente em hospitais nós temos espíritos dos lados dos leitos, somente num centro espírita você vai ser assistido e tudo mais. Numa sala de aula, uma criança pode estar sendo assistida. Aquela cena, uma cena muito legal que tem do filme Cidade dos Anjos, logo no começo, quando mostra assim os anjos interagindo entre nós, a gente tem uma cena muito interessante de um controlador de voo numa torre de controle, e ele estava ali meio distraído, né, e ali uma situação meio que poderia gerar um problema, né, no tráfego aéreo, e de repente o anjo chegou, colocou a mão no ombro dele, ele rapidamente despertou e correu para poder fazer o trabalho certo dele. Então a gente vê isso o tempo todo, basta que você tenha sintonia com o mundo espiritual, que vai te dar assistência. Agora, se você não tiver, você vai ter ali, vai ser alvo dos espíritos que vão te provocar esses conflitos. Então, desenvolver inteligência, desenvolver moral, a gente tem capacidade de fazer isso sozinhos. Só que se nós tivermos assistência, certamente será muito mais rápido e mais eficaz também, né? Deixa eu ver aqui que o Nando colocou, se a gente não acredita mais em rituais e os dogmas, não tem por que a gente participar. Né? Mas o fato de você não participar ou participar, você vai receber aquilo que você merece, que você precisa. Isso que é mais importante. É o que a doutrina espírita passa.
Se você não tem merecimento, não adianta você fazer promessa, não adianta você acender vela, não adianta você subir escada de joelho, não adianta você participar de novenas, que isso não vai resolver seu problema. Se você tem merecimento, você não precisa fazer nada, que você vai receber naturalmente aquilo que é de direito. Se tiver assistência do mundo espiritual, então melhor ainda, nesses casos de cura. Vamos lá que a gente tem respostas interessantes aqui que vai também tocar nesse assunto. Item 3. Há, porém, excelentes magnetizadores que não acreditam nos espíritos. Olha só que interessante. Aquela história assim, não, eu sou magnetizador, eu não acredito em espíritos, só acredito no meu próprio potencial. E vai lá e faz. A resposta. Pensas então que os espíritos só agem sobre aqueles sobre os que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos bons. Todo homem que aspira ao bem os chama sem o perceber, da mesma maneira que pelo desejo do mal e pelas más intenções chamará os maus. É por isso que eu já falei para vocês certa vez, que muitas vezes nós fazemos uma prece inconsciente pelas nossas atitudes. Quando se fala em fazer um trabalho assistencial, fazer uma atividade que você realiza com amor no coração, com amor pelas pessoas que estão recebendo, você já está naturalmente num estado de prece. E ali você estará certamente influenciado pelos espíritos amigos que querem auxiliar as pessoas que estão recebendo a nossa assistência, como também a nós mesmos que estamos prestando aquele tipo de trabalho. Então, independente de você acreditar ou não, imagina, por exemplo, se nós tivéssemos a capacidade de olhar o mundo espiritual à nossa volta, imagina você entrando num centro cirúrgico de um hospital, e ali então você vai ver os médicos trabalhando, e você pergunta para eles, doutor, você acredita em Deus? Ele vai dizer, não, sinto muito, meu filho, eu acredito na ciência. Tem meia dúzia de espírito em volta dele, inspirando ele para fazer uma boa cirurgia. E mal sabe ele. Então nós não somos influenciados por uma questão de crença. Nós somos influenciados por uma questão de afinidade. E por uma questão de intenção. Quer dizer, são as minhas intenções que vão determinar que tipo de influência. E não se eu vou ser ou não influenciado. É o caso dos magnetizadores. No caso dos médiums, por exemplo, se eu sou médium de cura e eu tenho ali a minha intenção voltada para o bem e peço essa assistência do mundo espiritual, certamente teremos ali legiões de espíritos que estarão presentes ali nos ajudando na transmissão desses fluidos que são curadores. 4. O magnetizador que acreditasse na intervenção dos espíritos agiria com maior eficiência? A resposta dos espíritos é interessante. Faria coisas que seriam consideradas milagres. Ou seja, ele já tem a capacidade dele, o próprio potencial de transmissão de fluidos. Se ele tivesse a potencialização dos espíritos, então, certamente faria ali aquelas realizações assim que são consideradas prodígios, milagrosas. E é o que a gente vê, por exemplo, se você vai fazer um tratamento espiritual. Acredito que a maioria de nós aqui já se submeteu a algum tipo de tratamento, seja à distância, seja presencial, seja até por um benzimento, na época que a gente era criança, quando frequentava a igreja, aquela coisa toda. Né? Quando a gente fala sobre esses tratamentos de cura, muitas vezes você vai desenganado fazer um tipo de tratamento como esse, e aí você volta para o médico levando resultados que são surpreendentes. E aí o médico olha e fala assim, o que aconteceu? Eu fiz um tratamento espiritual, aquela coisa toda. Aí o médico fala, isso é uma questão de fé. Porque na verdade assim, o mundo espiritual ele não é alvo de estudos da medicina. Mas a fé é alvo de estudos. Porque quando se fala em fé, eles falam de uma mudança no estado mental, eles falam na questão de um envolvimento de energias e fluidos na mente de uma pessoa que é capaz de promover até mesmo a autocura. Eles falam que a fé sugestiona a pessoa com mais potencialidade, que a fé faz com que o organismo dela trabalhe de uma forma diferente. Então hoje isso virou alvo da ciência. Pegaram pessoas, por exemplo, assim no caso das orações, só para a gente ter uma ideia, fizeram uma experiência certa vez de 2 grupos de pessoas que tinham a mesma patologia. Então vou colocar um número fictício, porque eu não me lembro exatamente dos detalhes, mas vamos colocar 20 pessoas que são doentes.
Dessas 20 pessoas, dividiram em 2 grupos. As pessoas que eram frequentadoras de algum tipo de religião e oravam com frequência, e as outras que simplesmente não tinham crença fortalecida em absolutamente nada. Não eram ateias necessariamente, mas eram pessoas que... Era aquela... Você pergunta para as pessoas daqui, qual é a sua religião? Eu sou católico. Quando você foi a última vez? Eu fui 10 anos no casamento do meu tio, numa missa. Né? Então, aquelas pessoas que não têm uma fé fortalecida. E começaram a fazer uma análise sobre a evolução da doença, ou a evolução da cura nessas pessoas. E perceberam que esse grupo, que eram de pessoas que trabalhavam em cima da fé, teve uma cura muito mais rápida e eficaz do que aquele outro grupo. E não é uma questão de milagre, é uma questão de força mental, uma questão de crença pessoal, é aquela questão da autocura que a doutrina espírita tanto trabalha, né? A força da mente para promover a própria cura. E é exatamente isso, quer dizer, são esses milagres que a nossa fé consegue promover. Só que quando a gente sai do campo da fé, que é só uma questão de crença, e entra no campo da realidade, da influência espiritual, nesses tratamentos de cura, certamente nós vemos ali situações acontecendo que são realmente inexplicáveis. Temos médiuns de cura assim que são muito potentes, que você vai fazer uma única sessão desculpem, que você vai fazer uma única sessão de tratamento e você não precisa voltar mais porque você não sente absolutamente nada. E ali nós temos ali vários níveis de médiuns nesse caso, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Ah, tá, obrigado, Cindizinha. Nesse caso de tratamentos espirituais, nós temos ali médiuns que têm ali uma certa especialidade, vamos dizer assim. Nós temos médiuns, para vocês terem uma ideia, que quando você vai fazer um tratamento, vamos supor que você tem uma dor no joelho, aquela dor que não passa, aquela dor que você toma remédio, coisa e tal. Aí você vai fazer um tratamento com o médium, ele faz uma aplicação um médium de cura, e ele faz uma aplicação ali específica no seu joelho. E aí você levanta, aquela dor diminuiu, aquela coisa toda. Só que na verdade o que o médium fez foi anestesiar, foi a analgesia daquele local. Ele tirou a dor, nem anestesia mas analgesia. Ele tirou a dor daquele local. Então na verdade você vai fazer tratamentos contínuos, que cada vez que você sai de lá você sai muito bem. Mas com o passar do tempo você vai voltando a sentir aquela mesma dor. Então porque aquele médium, a potência dele é limitada. Agora nós temos médiuns que são grandes curadores, que fazem uma única aplicação e realmente promovem cura. Não é simplesmente tirar a dor. Ele tira a doença que está acontecendo naquele local. Então a gente vê assim a grande variedade de médiuns que tem com relação a especialidades, com relação a potencialidades. Né? E infelizmente isso acaba criando um certo misticismo também em torno das pessoas, dizendo assim, né, não, eu quero ir com aquele médium porque ele é mais forte. De repente ele pode ser realmente mais forte. Mas o que é mais forte nessa questão é a questão da fé da pessoa de receber esse tratamento, que já é um outro aspecto que a gente vai trabalhar. O item número 5. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar por simples toques, sem emprego de passes magnéticos? A resposta seguramente. Não tem tantos exemplos? Um pouco mais acima, aqui na definição dessa questão, Kardec fala para nós aqui em cima de um modo muito interessante. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom de curar por simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto. Nós temos médiuns que são inconscientes, que se aproximam das pessoas, que só o fato de olhar com compaixão para ela, ele é capaz de promover uma cura. Algumas vezes ele dá um abraço nas pessoas, né? A pessoa está se sentindo mal, meio enjoada, com dor de cabeça, encontra alguém na rua, oi, tudo bom, tal, dá aquele abraço. E não é uma questão de você absorver a doença, né? No caso de Bezerra, mas a gente vê pessoas comuns mesmo, né? Bezerra, no caso, ele era um médico, ele tinha aquele conhecimento e coisa e tal, mas a gente fala de pessoas comuns. Pessoa que trabalha com você no seu emprego, pessoa da sua família, o seu vizinho, te encontra na rua, te dá aquele abraço, de repente você vai para casa, dá a impressão de que foi um milagre, alguma coisa assim, simplesmente tirou aquela dor que você tinha. Nós temos médiums, como foi o caso que a gente ouviu naquele documentário Mediunidade Descoberta, a Maíse Braga contou para nós naquele documentário, que ela, toda vez que ela se aproximava de alguém que não estava se sentindo bem, aquela pessoa se sentia bem na hora, só de estar perto dela. Mas ao contrário, ela se sentia mal, porque ela absorvia exatamente aquilo que a pessoa tinha de negativo.
Então a pessoa fala assim, nossa, minha cabeça estava estourando, uma enxaqueca terrível, foi falar com você, fica 5 minutos do seu lado, a enxaqueca passou. Ah, que bom então, vou embora. Aí de repente ela foi embora, chegou lá depois na casa dela e quem estava com enxaqueca era ela. Então a gente vê que realmente tem essas situações. Então o fato de você olhar para alguém, vai com Deus, Aninha, beijo. Tem o fato de você olhar para alguém apenas, o fato de você conversar. Só um instantinho, pessoal, deixa eu só cuidar aqui do nosso companheiro. Então tem pessoas que só o fato de olhar para alguém já transmite para ela aquele passe magnético. Ao mesmo tempo que nós temos aquilo chamado de olho gordo. Lembra a questão do olho gordo? Que olha para alguém assim, aquela pessoa já começa a ficar mal na hora. Que parece que ela tem assim, aqueles torpedos magnéticos no olhar negativo, é o que a gente falou, a questão do magnetismo. Se você tem uma potencialidade, você utiliza isso voltado com boas intenções, né, voltado para o bem, tendo boas intenções, certamente você promove curas. Se você tem aquilo voltado, né, quebranto em criança, tem um monte de situações que a gente vê. Né, isso aí, né, Armando? Colírio Diet, para a pessoa ficar sossegada. Então a gente vê que tudo isso, na verdade, são nomes populares que são utilizados, mas envolvendo a questão da mediunidade, envolvendo a questão do magnetismo. Quando a gente começa a ter um entendimento, aquela pessoa que passa perto de uma planta, a planta até murcha, na verdade isso é um campo magnético negativo que ela tem. Isso é magnetismo puro. Só que, infelizmente, por ela ser invejosa, por ela ser muito crítica, muito negativa no seu modo de pensar, tem pessoas que parece que tem uma nuvem negra assim, em cima da cabeça delas, né? E por que isso tudo? Porque é simplesmente uma questão moral, que acaba influenciando, de certa forma, as energias que estão à sua volta. Em compensação, tem pessoas que, quando entram no ambiente, parece que irradiam luz, assim, né? Ela chega no ambiente assim, todo mundo começa a ficar mais animado, dá mais vitalidade em todo mundo, e ela muitas vezes nem sabe, ela sabe que isso acontece, porque não é de uma hora para outra que isso é percebido. Ela sabe que na adolescência, na juventude, na maturidade, toda vez que ela se aproxima, acontece alguma coisa de positivo ou negativo. Então ela começa a ficar meio encucada, né? Será que é isso mesmo? Será que sou eu que faço? Por que será que isso acontece? Então ela sabe que isso acontece. A mesma coisa acontece com o médium de efeito físico. Toda vez que ele chega num local, cai um prato, bate uma janela, mexe uma cortina, ele fica, toda vez que eu vou num lugar acontece isso. Ele só não sabe o que é, tem medo de estudar sobre isso. Aquilo que a gente falou, né? Tem medo de ler um livro, porque vai que acontece, só que a coisa já está acontecendo. Então ele tem medo de estudar, né? Mas o efeito não deixa de existir por causa disso. Né? Então a gente vê aqui que tem pessoas que só pelo simples fato de tocar, ou de utilizar um olhar, um gesto, né? Como é o caso das benzedeiras que a gente conversou, ela pega a criança, põe no colo, faz os seus rituais, mas só o fato dela tocar na criança já é o suficiente para ela promover a cura. E ela acha que é a ruda, que é isso, que é aquilo, né? Na verdade a fé dela, trabalhado com a sua capacidade, que teve todo esse que auxiliou nesse processo. Item número 6. Nesses casos, trata-se de ação magnética ou somente influência dos espíritos? A resposta, uma e outra. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois agem sob a influência dos espíritos. Mas isso não quer dizer que sejam médiuns escreventes como o entendes. Então quando se fala em médium, porque quando se fala em mediunidade, se a gente classificar assim, a gente pensa, né? Quem é mais popular? O médium psicofônico, o médium psicográfico ou o médium de cura? A gente vai perceber que depende da época. Na época do Chico, por exemplo, o top era você ser médium escrevente, ou médium psicográfico. Alguém chegava assim e falava assim, eu sou médium psicofônico, os espíritos falam até através de mim, as pessoas, legal. Eu sou médium de cura, eu curo as pessoas, legal. Eu sou médium psicográfico, poxa, me dá um autógrafo. Né? Ele era semi-mecânico, né, Helder? Não era só mecânico, né, porque pela rapidez com que ele escrevia, a caligrafia, ele tinha consciência do que escrevia. Tanto é assim que o médium, quando ele lê com facilidade a mensagem que ele está tendo, é porque já tem uma ideia do que aconteceu. O médium mecânico não sabe o que está lendo, então nesse caso ele tem dificuldade de ler aquilo que apresentou, pela caligrafia, pela sequência de ideias e tudo mais. Né? Item 7. Esse poder é transmissível? Olha que interessante isso. Você pode transmitir para o outro a capacidade de curar. A resposta, o poder não, mas o conhecimento do que se necessita para exercê-lo,
quando se o possui. Há pessoas que nem sustentariam ter esse poder se não pensassem que lhe foi transmitido. Aqui é interessante que a gente vê, nesse documentário que eu falei para vocês, das rezadeiras de Boa Vista, vê ali aquelas senhoras, ou mesmo aquele documentário que eu falei para vocês, as parteiras do Amazonas, que estão preparando as sucessoras. Aí é uma neta, é uma filha, que está aprendendo a fazer as rezas, os benzimentos com as avós. Significa então que essas avós, que são grandes médiuns de cura, estão transmitindo para suas netas essa capacidade? Não, elas estão ensinando. Só que como a gente sabe que nada acontece por acaso, muitas vezes essas crianças que estão próximas, esses filhos, esses vizinhos, que vão aprendendo, tendo essa habilidade e até mesmo afinidade com esse tipo de tarefa, porque gostam de fazer, na verdade estão ali desenvolvendo o seu potencial através desse aprendizado. Mas elas possuem a própria habilidade. Não é simplesmente você chegar e dizer assim, olha minha filha, vem cá que eu vou te ensinar a benzer. Se ela não tiver essa habilidade de cura, não adianta nada. Mas como a gente sabe que as coisas sempre acontecem por uma razão muito específica, né, e muitas vezes não dá certo também. A avó pega a netinha, vem cá minha netinha, vamos fazer aqui a benzedeira. Ela começa a fazer, percebe que a coisa não funciona, aí ela desiste. Quantas crianças, quantas jovens, quantos adultos aprenderam a benzer quando eram mais jovens e desistiram de fazer isso porque simplesmente não acontecia nada? Agora, quantas outras continuam fazendo essas curas porque viram que deram certo? Então não é simplesmente você transmitir, é necessário você ter habilidade, olá Ju, é necessário você ter habilidade, é necessário você ter a vontade, a disposição de se dedicar nesse tipo de trabalho. É uma série de elementos que vão se juntando aí nessa história. Continua. Podem-se obter curas apenas pela prece? A resposta, sim. Às vezes Deus o permite, mas também o bem do doente esteja em continuar sofrendo, e então se pensa que a prece não foi ouvida. É o caso de fazer aquelas correntes de orações direcionadas para uma pessoa que está doente. Algumas vezes a doença dela é necessidade, algumas vezes essas orações fazem bem, algumas vezes entre essas pessoas que estão fazendo a oração tem um médium de cura. Como a gente não consegue ver os bastidores do que está acontecendo, é muito difícil a gente fazer um julgamento daquilo que acontece naquele momento. Então a gente acredita que ou alguém é muito forte, ou a reza foi boa, ou a reza foi fraca. Então a gente começa a fazer o julgamento pelas aparências. Mas na verdade existe um mecanismo muito mais profundo aí nesse sentido. E a última questão, para a gente poder encerrar aqui o nosso trabalho. Existem fórmulas de preces mais eficazes do que outras para esse caso? Aí são aquelas no caso das rezas de benzimento mesmo, né? Tem aquelas preces, né? Eu não sei exatamente quais são as preces, mas é fácil a gente procurar. Coloque ali, né? Reza para cura de benzimento, né? Aí tem aquelas precezinhas feitas, que normalmente elas são repetidas nesses rituais. Inclusive nós temos ali nesse documentário uma senhora que diz assim, olha, repete essa prece aqui essa reza aqui enquanto eu faço o trabalho aqui com você. Aí o rapaz está lendo ali aquele negócio, né? Repetindo, né? Repetindo um monte de frases, enquanto que ela fazia ali o ritual específico para poder fazer a cura. Então, na verdade, a gente pergunta assim, mas essas preces são eficazes? Esses rituais são eficazes? Essas gesticulações, esses objetos que são utilizados, isso tem alguma importância na cura? A resposta: só a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras. E somente os espíritos ignorantes ou mentirosos podem entreter essas ideias, prescrevendo fórmulas. Agora, entretanto, olha só o que os espíritos colocam para nós. Pode acontecer que para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de entender as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula contribua para lhe infundir a confiança. Nesse caso, a eficácia não é da fórmula, mas da fé que foi aumentada pela presença do uso da fórmula. É como se eu pegasse assim para a pessoa e falasse assim, olha, segura esse crucifixo enquanto a gente faz uma prece e eu faço a cura aqui. Aquele crucifixo vai curar? Não, mas ele se tornou um amuleto de cura. Acender uma vela do lado vai mudar alguma coisa? Para as pessoas que acreditam que a vela é um símbolo religioso, isso vai fortalecer para ela a fé. Então, dependendo do local, dependendo do ritual, dependendo do objeto que ela está tratando, dependendo daquilo que é utilizado, tudo é uma questão de você mexer com a cabeça das pessoas.
Como eu falei para vocês agora há pouco, essa questão da fé ela é muito interessante, estudada pela ciência, porque o indivíduo que tem uma fé mais fervorosa facilita a sua própria cura. E nesse caso, se tem interferência do mundo espiritual, ele entra em sintonia com mais facilidade com o mundo espiritual. Então, pessoal, o que a gente tratou aqui agora foi naturalmente, de uma forma muito superficial, essa questão da cura, dos médiuns de cura, mas tem muita coisa para estudar. Passei para vocês aí algumas referências, né? Para quem não pegou a indicação que eu passei, está aqui, ó. Coloquei ali, Benzedeiras do Nordeste, né? E aí então tem ali vários documentários sobre benzedeiras. Assistam esses documentários, né? A gente estuda sempre o Livro dos Médiuns de segunda e quarta-feira, tá? Então a gente começou no começo do ano, desse ano agora, a gente já chegou mais ou menos um terço, quase na metade dele. A gente vai parar um pouquinho agora nesse nosso recesso e depois a gente volta em janeiro, mas sempre segundas e quartas. Terças e quintas é o Livro dos Espíritos, até a gente terminar, já está no finalzinho já dele também. Depois a gente vai entrar no livro Obras Póstumas, para conhecer a história de Allan Kardec, tá? Mas de segunda e quarta é Livro dos Médiuns, tá legal? Então, pessoal, tem bastante coisa para a gente poder, no Vitrine Espírita, né, de quarta-feira, às 18 horas, hoje, por exemplo, às 18 horas, a nossa amiga Beth vai estudar o Livro dos Espíritos, né? Ah, tá, se nós vamos repetir? É provável que sim, tá? O Livro dos Espíritos a gente fez 2 vezes, demorou 8 anos para a gente poder fazer. O Livro dos Médiuns é capaz que a gente faça de novo, né? Até porque é bem interessante fazer, porque cada leitura que a gente faz tem ali algo novo que vai aprendendo, né? Então eu espero que é provável que sim, a gente faça a repetição desse livro, tá? Mas a gente tem bastante tempo para ver ainda. A gente vai ver no decorrer do trabalho como é que vai ficar. Tá legal? Bom, pessoal, fechando por aqui então, né? A gente encerra o nosso estudo de hoje. Assistam ao documentário que eu passei para vocês, tá? Isso fica como lição de casa. Pesquisem também sobre curas espirituais, não sobre cirurgias, tá? Porque cirurgia espiritual já é algo de incorporação, presença dos espíritos. Mas também, quando se fala sobre o médium de cura muito potente, é João Berbel. Deem uma pesquisada. Deixa eu pegar aqui para vocês, só um instantinho. Tem um site que conta a história dele. Ele foi entrevistado inclusive pelo Discovery, tá? O National Geographic. Eles vieram, né, o pessoal do National Geographic veio aqui ao Brasil para poder entrevistar o João Berbel, que é ali de Americana, aqui no interior de São Paulo. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Tá aqui. O pessoal veio aqui para São Paulo para poder entrevistar o João Berbel pela capacidade de cura que ele tem, que é muito legal. Deixa eu pegar aqui, só um instantinho. É o programa Transição. Tá aqui, ó. Programa Transição, números 56 e 88. Fala sobre curas espirituais. Está aqui, ó. Infelizmente não foi. Só um instantinho, paciência. Calma que eu estou preparando para vocês aqui. Está aqui, ó. Programa Transição 5588, Curas Espirituais João Berbel. É só acessar ali o site, programatransição.tv.br. Vai ali na parte de vídeos, tem ali a entrevista com ele também. Então assistam um documentário sobre benzedeiras, conheçam o João Berbel, que é um médium de cura muito potente, que trabalha com imposição de mãos, com utilização de objetos e coisa e tal, que é legal para a gente complementar, para ilustrar um pouco mais esse nosso trabalho. Beleza? Bom, eu vou passar para o nosso amigo Francis, que vai fazer um encerramento para nós. Daqui a pouco a gente volta. Lembrando que essa é a nossa última semana de trabalho. A gente tem amanhã, que é o nosso tema livre,
e depois na sexta-feira, dia 21, a gente entra em recesso e só volta no dia 7 de janeiro. São 2 semanas de pausa para dar essa descansada de fim de ano. E na semana do dia 7 ao dia 11 de janeiro, que é a primeira semana que a gente vai estudar, vai ser só de tema livre, tá, para a gente conversar sobre vários assuntos.